Muito bem, então sejam todos bem-vindos mais Amém. uma vez aqui na nossa aula, nosso módulo Panorama do Novo Amém. Testamento, aqui do curso do nosso ITG, da Igreja dos Irmãos, tá? Então, essa aqui vai ser a nossa 10ª aula, ok? Então, nós só vamos ter mais essa aula, a aula 11 e a aula 12, tá? Curso de 12 aulas aí para nós encerrarmos esse módulo aqui, tá? Então, hoje nós vamos fazer um panorama do livro de Hebreus, ok? E por que só o livro de Hebreus? O que você tem que ter em mente na sua, aí, a sua cabeça é a organização, é isso que eu estou tentando passar para nós. A gente não está estudando os livros em si, tá? A gente tem alguns módulos que tem alguns livros, mas a ideia aqui é você primeiro saber por que que aquele livro está ali naquela posição, por exemplo, tá? Por exemplo, por que que o livro de Hebreus ele está onde está no Novo Testamento? Então, todo o Novo Testamento, ele foi organizado, tá? Ele foi organizado de uma maneira lógica, tá? Então, lembra, os livros não estão organizados de uma maneira cronológica, ou seja, os livros iam sendo escritos, eles iam colocando. Não é assim que estão os livros do Novo Testamento, tá? Então, a gente tem os evangelhos, depois a gente tem o livro de Atos, que continua a história. Depois do livro de Atos, então nós temos as cartas de Paulo, tá? Da maior para a menor, começando com a maior, que é Romanos, até Filemon, que é a menorzinha de Paulo, tá? E nós já falamos sobre isso. Então, lá, as cartas de Paulo, nós temos as cartas principais, as primeiras cartas, nós temos as epístolas da prisão, que nós vimos, e nós temos as epístolas pastorais, tá? Nós falamos isso na outra aula, tá? Então, se você reparar na sua Bíblia, Novo Testamento, logo que termina as cartas de Paulo com o livro de Filemon, então vem o livro de Hebreus, tá? O livro de Hebreus. E por que que o livro de Hebreus está ali entre as cartas de Paulo, as epístolas paulinas e as epístolas gerais, que a gente vai ver na próxima aula, tá? É porque é o seguinte, tem várias coisas em relação ao livro de Hebreus. O livro de Hebreus é um dos livros mais difíceis do Novo Testamento. Alguns acham o Apocalipse mais difícil, né? Eu particularmente acho que o livro de Hebreus ele é bem difícil, tá? A gente aqui no ITG, eu lembro quando a gente estava organizando o curso, os livros e foi sugerido o livro de Hebreus, né? E a gente ficou pensando, porque o livro de Hebreus é um livro importante, né? Mas a gente precisa ter muita coisa profunda, né? Ele cita muito o Antigo Testamento. Mas assim, o livro de Hebreus ele está ali. Uma das razões que ele está ali, a gente vai ver essa questão de autoria. Por isso que eu tirei aqui o desenhinho que estava aqui na frente, né? Já tinha passado batido aqui, né? Mas não tem autoria, né? E eles colocaram ali porque alguns acham que foi Paulo, né? E se um dia descobrir que foi Paulo, então o livro já está ali no final ali das epístolas paulinas. Claro que vai perder aquela questão do maior para o menor, né? Porque o livro de Hebreus ele é bem extenso também, tá bom? Mas a gente vai falar sobre isso aí, tá?
Pergunta aqui: quem de vocês já leu o livro de Hebreus? Todinho, ou pelo menos alguma vez na sua vida cristã? Alguém já leu o livro de Hebreus? Todo o livro de Hebreus? Sim, eu já. Boa noite, galera. Estou chegando aqui um pouquinho atrasado. Já. Muito bem. O livro de Hebreus é interessante. Geralmente, a gente tem muitos versículos que a gente cita, né? Por exemplo, lá o capítulo 10, não deixei de congregar, como é costume. Boa noite, irmãos. Né? Perdão, cheguei atrasado. Ok. E ligue aí o seu áudio. Ligue lá quando for fazer uma pergunta. Capítulo Tranquilo. 1, versículo 1 também. Oi? Capítulo 1, versículo 1. Isso, 1, né? 6, 10. Então, tem vários versículos que a gente cita do livro de Hebreus. Mas a questão é que dificilmente a maioria nunca lê o livro todo, tá? E por se tratar de um livro, parece que quando você está lendo o Antigo Testamento. Então, o livro de Hebreus é como se fosse o Antigo Testamento no Novo Testamento, tá? Então, vamos começar aqui a nossa aula, a nossa 10ª aula, fazer esse panorama sobre o livro de Hebreus. Então, Hebreus, o assunto principal do livro de Hebreus que ele quer passar, o autor, é que Jesus é nosso grande sumo sacerdote, tá? Então, você lembra que essa figura do grande sumo sacerdote, ou sumo sacerdote, né? Isso remonta lá de Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote, os filhos dele, toda aquela questão, linhagem, né, sacerdotal aí do Antigo Testamento, os filhos de Levi, entrando lá no Novo Testamento, os fariseus, os saduceus. Então, o autor do livro, o propósito principal, tem outros propósitos mais menores, mas o principal é que o autor ele quer mostrar que Jesus é o nosso grande sumo sacerdote, maior que todos os outros que já existiram, tá? Por isso eu vou deixar aqui esse título para você sempre estar olhando aqui, tá bom? Bem, então nós vamos começar aqui. A gente inicia com aquelas perguntas normativas, né? A gente vai explorar um pouco quais são os candidatos mais prováveis à autoria da Epístola aos Hebreus. Então, como eu falei, sem dúvida a questão que não podemos deixar de abordar é a questão da autoria de Hebreus, tá? Então, já sabe que o autor ele é desconhecido. Não morra se você tem uma opinião, tá? Saiba que não morra e não mate por essa opinião, tá? O consenso é que o autor ele é desconhecido. Tanto é que o próprio livro, aonde ele está, já indica isso lá, tá? Já indica que o autor ele é desconhecido. Então, a gente vai ver alguns candidatos aí mais prováveis. De repente você não tem um, você pode ter um, tá? Mas não morra por isso. A quem foi escrita a Epístola aos Hebreus, isso é uma outra questão que a gente precisa fazer. Para quem foi que o autor, que a gente não sabe quem, escreveu a epístola? Onde eles viviam e quais eram as condições espirituais desses destinatários da epístola? Qual é a distintiva ênfase cristológica da epístola aos Hebreus e como isso se relaciona ao esforço de dissuadir seus leitores de seguirem a apostasia, tá? Então, uma outra razão que o autor de Hebreus escreve é porque os seus destinatários eles estavam querendo ou pretendendo ou pensando em abandonar o cristianismo e voltar para a sua
para o judaísmo, tá? Então, o autor ele vai apresentar então Jesus, né, de uma maneira que vai para convencer realmente esses irmãos que estavam querendo voltar para a sua antiga religião, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa aí, questão do tema, tá? Já falei um pouquinho, mas para ficar bem claro aqui. Tema: o autor da Epístola aos Hebreus retrata distintivamente a Jesus Cristo como o grande sumo sacerdote. Esse é o tema principal. E tendo oferecido nada menos que a si mesmo como o sacrifício totalmente suficiente pelos pecados, agora ministra no santuário celestial. Tá? Tem uma outra questão aqui que eu queria falar para vocês. A gente tem que ter cuidado aqui. Eu peguei essa imagem aqui, desse Jesus aqui. Provavelmente essa é uma imagem da Igreja Adventista. Tá? Então, a Igreja Adventista ela tem uma doutrina chamada de... como é que é a doutrina? Me fugiu da mente agora. Cadê? Cadê os adventistas aqui para me ajudar? Fugiu da mente agora. O santuário celestial é... lembrei. O adventista tem uma doutrina chamada juízo investigativo. Tá? O juízo investigativo. O que é isso? É só para você saber mesmo, isso não é uma aula de seita, mas você sabe que a questão do adventista é o seguinte, né? Você sabe que adventista, o advento, né? O nome advento vem da volta de Jesus, né? Você sabe que quando a igreja adventista surgiu, lá em 1800 por aquela data ali, né? Eles começaram a marcar a volta de Jesus, né? E eles marcaram, então, uma data, 1844. Era a data que Jesus ia voltar, né? E aí o que acontece? Jesus não voltou, aquele ano ficou conhecido como o ano do grande desapontamento, né? Mas o camarada que pregou isso, ele se arrependeu e voltou para a igreja dele. Mas aí a profetisa, né, o marido dela, Ellen Goldwhite, eles deram continuidade. Então, o que eles falaram aquilo, né? Eles falaram que o homem não tinha errado na data. O que o homem errou foi que Jesus, naquela data, não viria à Terra, mas ele ia entrar no santuário celestial. Talvez é por isso que eu peguei isso aqui, né? E o que Jesus está fazendo desde 1844 nesse santuário celestial? Ele está investigando a vida de todo mundo, né? Por isso que a doutrina é o juízo investigativo, né? Ele está anotando tudo que os homens fazem e tudo mais, tá? Então, para o adventista, Jesus não está à destra do Pai, como a Bíblia fala. O próprio livro de Hebreus fala, né? Mas ele está no santuário celestial, é como se fosse o santo dos santos, anotando o pecado de todo mundo para o dia do juízo, da volta de Jesus. Essa é uma doutrina adventista e, claro, nós não concordamos com isso, tá? Então, só para você ter cuidado aí com imagens. Eu coloquei aqui, tá? Mas a ideia não é bem essa aqui, tá bom? Você já tinha ouvido falar disso? Não, eu não tinha ouvido falar, não. Eu também não, Ricardo. Tá certo. Queria estudar sobre seitas. Marcar um dia para a gente estudar aí sobre essas seitas aí. Você conhecer aí um pouco disso. Mas vamos lá. Nossa questão é
o livro de Hebreus. Então, o propósito deste retrato, não esse retrato que está aqui, mas a questão de Jesus como o grande sumo sacerdote, que exibe a superioridade de Cristo sobre todo aspecto e sobre todo herói da religião, revelada no Antigo Testamento, foi o de impedir que os leitores originais da epístola revertessem, quer dizer, voltassem ao judaísmo. Então, aquilo que eu falei, né? O autor ele vai falar que Jesus ele é superior a todos os heróis lá do Antigo Testamento, Moisés, Arão, Davi, todos eles, né? E a ideia é que esses leitores, né? Esses cristãos, e aí já fica uma deixa aqui para você entender quem eram esses destinatários, né? Eles eram cristãos, eles eram judeus, por isso que é livro aos hebreus, né? Judeu, hebreu é judeu, a mesma coisa, né? Que haviam se convertido ao cristianismo, que haviam aceitado, que haviam nascido de novo, que haviam confessado Jesus como seu Salvador. E eles estavam querendo agora voltar para o judaísmo. E é por isso que a epístola ela é escrita, tá? É por isso que é epístola. Então, esse é o propósito, esse é o tema da epístola. Agora, vamos falar um pouco sobre essa questão de autoria, tá? Possíveis candidatos aqui. Sem dúvida, o candidato número 1 da lista é o apóstolo Paulo, tá? É o apóstolo Paulo aí. A maioria acha realmente que foi Paulo que escreveu a epístola, tá? Então, a tradição da igreja primitiva manifesta-se em tons incertos quanto à autoria do livro anônimo dirigido aos hebreus, tá? Então, desde a igreja primitiva, eles já tinham a sua dúvida sobre a autoria. Sem embargo, em data bastante recuada, cerca de 95 depois de Cristo, a Epístola aos Hebreus já era conhecida e usada conforme se vê em 1 Clemente, tá? Clemente, ele foi um escritor ali contemporâneo ali, muito próximo dos apóstolos, tá? Então, esse Clemente, ele assim como Clemente, Joséfo e outros lá, eles escreviam também livros, tá? Então, não são livros canônicos, né? A igreja não considerou os livros, até porque o que eles escreviam era sobre os livros que já existiam, tá? Então, ele está falando que no livro de Clemente, no primeiro livro dele, 1 Clemente, né? Ele já menciona a epístola aos Hebreus, ali bem próximo, ali quase no final do século. Veja que 95 quando João está escrevendo os últimos escritos do Novo Testamento, tá? Na porção oriental do Império Romano, Paulo era usualmente reputado seu autor. A teologia do tratado aos Hebreus realmente se assemelha à de Paulo, quando se coteja a pré-existência e a posição de Cristo como Criador. Por exemplo, se você compara Hebreus 1 com Colossenses, quem escreveu Colossenses foi Paulo, tá? Lembra que Colossenses é epístola da prisão, tá? Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemão, epístola da prisão. Então, por que alguns acham que é Paulo? Porque se assemelha muito à questão de Cristo como o Criador, Hebreus 1 e com Colossenses, tá? A humilhação de Cristo, a gente vê isso tratado em Hebreus 2 e compara com Filipenses 2, que Paulo trata também, tá? A nova aliança, Hebreus 8, com 1 Coríntios 3, que Paulo escreveu, a distribuição dos dons do Espírito Santo, Hebreus 2, 4, comparando com 1 Coríntios 12, tá? Então, assim, por que alguns acham que é Paulo? Porque
alguns temas são muito parecidos com as epístolas de Paulo que se encontra lá em Hebreus, ok? Ainda falando de Paulo. Não obstante, o segmento ocidental da igreja duvidava da autoria paulina, tendo chegado mesmo a excluir o livro aos hebreus do cânon, pelo menos a princípio, por causa de dúvidas quanto à autoria do mesmo autor. Tá? Então, o pessoal lá do Ocidente, naquela época, né, o pessoal do Oriente, eles aceitavam que Hebreus fosse escrito por Paulo, tá? Mas os do Ocidente não, e até tiraram um certo momento da relação dos livros, né, do Novo Testamento, por ser desconhecido. Esse fato mostra-nos que a igreja primitiva não aceitava credulamente a quaisquer obras no cânon neotestamentário, sem primeiramente examinar as credenciais comprobatórias no tocante à autoria, à natureza fidedigna e à pureza doutrinária. Então, quando eles formaram, porque existiam muitos livros rolando na época, tá? Tem muitos livros apócrifos, né? Não confunda os livros apócrifos do Antigo Testamento, que são os livros que a Igreja Católica incluiu, que surgiram lá no período dos 400 anos, falamos sobre isso, né? Mas existiam outros livros também na época do Novo Testamento que não que a Igreja primitiva não aceitou. Então, quando eles formaram o cânon, né, o cânon bíblico, ali no século II, século III, né, nos chamados concílios, né, e aí que foi fechado os 27 livros do Novo Testamento, existiam outros livros. Então, qual era um dos critérios que eles usavam para dizer se aquele livro era inspirado ou não? Era a questão da autoria, né? Então, o livro deveria ter sido escrito ou por um apóstolo, ou por alguém próximo a um apóstolo, ou recomendado por um apóstolo, né? Por exemplo, os evangelhos. Marcos não era apóstolo, mas Marcos foi recomendado por Pedro, que era apóstolo, né? Lucas não era apóstolo e nem era judeu também, né? Mas Paulo deu apoio lá para os escritos de Lucas. Se eu não me engano, eu acho que no Novo Testamento, com exceção da questão de que a gente não sabe quem escreveu o livro de Hebreus, somente Marcos e Lucas que não eram realmente judeus. Aliás, Marcos era judeu, Lucas não era judeu, tá? Acho que só Lucas que não era judeu, a não ser que se descubra quem é aqui a questão do autor de Hebreus, tá? Então, eles levavam muito a sério essa questão lá dos livros, tá? Então, Hebreus foi um dos livros que foi muito debate para se entrar no cânon, por causa da questão da autoria, tá? A questão da autoria. Na verdade, teve vários livros, por exemplo, a Epístola de Tiago também foi uma epístola. A gente vai ver isso, faz parte das epístolas pastorais, aliás, epístolas gerais, né? Demorou para entrar por causa que havia essa aparente contradição com Paulo, né? E Paulo pregava que a salvação não é pelas obras, é pela graça, né? E o livro de Tiago parece que prega uma salvação pelas obras, né? Falando lá a questão da fé sem obras é morta. Houve muito debate, né? Por exemplo, eu acho que era o próprio Martinho Lutero, não sei se Martinho Lutero ou Agostinho,
que não aceitava a epístola de Tiago, falando de Tiago aqui, né? Mas a questão é bem simples lá, né? Tiago não estava falando que a salvação é pelas obras, mas a obra mostra o fruto da salvação. Ele não estava contradizendo, né, a questão de Paulo. Mas, enfim, mas a questão de Hebreus foi essa questão de autoria, tá? A igreja ocidental tinha bons motivos para duvidar da autoria paulina. Nenhuma das epístolas reconhecidamente pertencentes a Paulo é anônima, como a epístola aos Hebreus. Então, todas as epístolas de Paulo, ele sempre não deixou dúvida que é ele que escreveu, né? No caso de Hebreus, não tem, o autor, ele se esconde, né? E não se identifica. O polido estilo grego de Hebreus difere radicalmente do estilo rude desse apóstolo, de Paulo, muito mais do que pode ser explicado pelo emprego de um amanuense diferente. Lembra que o amanuense era aquele cara que escrevia para o autor, né? O autor ditava e o amanuense escrevia, tá? Paulo usou muito o amanuense nas suas cartas lá, talvez até como um deles que se apresenta é o Técio, na questão de Romanos, que nós vimos, tá? Mas a razão de alguns não concordarem que seja Paulo é porque o estilo, né? A questão do estilo de escrita é usado um grego bem rebuscado, né? Bem culto, né? Diferente do estilo que Paulo usa nas suas cartas. Claro que quando a gente fala isso, para nós aqui que já pegamos a tradução em português, a gente quase não percebe isso, né? Mas se for lá realmente no grego, os que estudam, eles observam, né? É como você pegar uma carta escrita, por exemplo, por um pescador, né? E aí você pega a carta escrita por um médico, né? Você nota a diferença, né? De escrita, assim que era essa questão. Então é bem diferente também a comparação com o estilo de Hebreus com as cartas de Paulo, tá? E se por um lado Paulo apelava constantemente para sua própria autoridade apostólica, por outro lado o escritor da epístola aos Hebreus apela para a autoridade daqueles que tinham sido testemunha oculares do ministério de Jesus, né? Então, essa é uma outra razão que alguns não acham que seja Paulo, né? Paulo sempre reivindicou a sua autoridade apostólica nas suas cartas, né? Já o autor de Hebreus, não, ele concentra, né? Ele dá autoridade para pessoas de fora, né? Autoridade daqueles que tinham sido testemunhas oculares do ministério de Jesus, né? Então, isso já deixa aqui para nós também que o autor de Hebreus, ele não foi alguém, né, provavelmente alguém que viu o ministério de Jesus. Ele não é uma testemunha ocular. Alguém pode ler Hebreus 2:3 aí? Quero tirar aqui da tela. Quem está com a Bíblia aí? Leia esse texto, Hebreus 2:3. Como escaparemos nós de negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Exatamente. Então veja que ele se coloca como alguém que ouviu a mensagem de outros, né? Não foi alguém que estava lá e presenciou a questão presencialmente, tá? Dá essa ideia aqui nesses que não concordam que seja Paulo, tá? Claro que tem muitos outros argumentos também
e sugere que seja Paulo. Então, há argumentos a favor e argumentos contra. Bem, uma outra sugestão de um outro candidato é Barnabé, tá? Lembra do Barnabé? Barnabé aparece lá em Atos, né? Barnabé foi aquele que levou Paulo para os apóstolos, né? Apresentou, fez toda aquela questão lá. Depois tem aquela história de Barnabé, lá de Atos 4, a primeira viagem missionária. Esse Barnabé aqui. Então, alguns acham que seria Barnabé, né? Diz aqui, outros estudiosos têm sugerido Barnabé, cujo passado como levita, então veja, se ele era um levita, lembra que levita era da linhagem sacerdotal, tá? Ele era levita. Se harmoniza com o interesse das funções sacerdotais que se manifesta por todo o livro de Hebreus, e cuja associação com Paulo poderia explicar as similaridades com a teologia paulina. No entanto, por ter sido residente em Jerusalém, provavelmente Barnabé chegara a ouvir e ver a Jesus, ao passo que o autor da Epístola aos Hebreus inclui a si mesmo entre aqueles que dependiam de outros quanto ao testemunho ocular, tá? Então, os que concordam que seja Barnabé colocam o fato dele ser levita, né? Então, muita coisa em Hebreus e iria se harmonizar com o fato dele ser um levita, né? Mas os que o argumento contra é que Barnabé ele morava em Jerusalém, ele era residente de Jerusalém, provavelmente viu Jesus em alguns momentos, né? Aí e o autor de Hebreus ele já disse, né? Já deu a entender que ele não viu Jesus, não acompanhou o ministério de Jesus, ainda que fosse contemporâneo, né? Mas ele estava em outro lugar. Então, o candidato seria Barnabé. Outro candidato forte aqui. Outro candidato forte também é Lucas, tá? O Lucas, nós vimos, escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, né? O médico amado lá de Paulo, o médico particular de Paulo, que acompanhou Paulo em algumas viagens missionárias. Então, alguns acham que seria Lucas. Lucas, um outro companheiro de Paulo, também é candidato à autoria da Epístola aos Hebreus, devido à semelhança de estilo do livro de Hebreus em grego culto e polido e o de Lucas Atos, tá? Então, os que acham que foi Lucas, eles vão na questão da escrita, né? Se você pega o estilo de Lucas e de Atos, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, e você compara com o estilo de escrita de Hebreus, é bem semelhante, tá? É um estilo bem culto, bem rebuscado, né? Então, esse seria o argumento a favor. O argumento contra, todavia, Lucas Atos se reveste de uma perspectiva tipicamente gentílica, ao mesmo tempo que o livro aos Hebreus manifesta-se altamente judaico. Tá? Então, o argumento contra é que Lucas e Atos, né, o foco são os gentios e a Epístola aos Hebreus, o foco são os judeus. Então, já não bate realmente a questão do foco. Então, é por isso que há o argumento contra. Oi, por não? Tem uma pergunta aqui no chat. Diga lá. De Benjamin. Dice, Ricardo, partindo da lógica de que Paulo foi enviado aos gentios e as diferenças no modo de apresentação da escrita, gera dúvida sobre a autoria do Paulo? Sim, é um argumento contra, né?
seria um argumento contra a autoria de Paulo, né? É assim como Lucas também, né? Que a ênfase era com os gentios e a ênfase em Hebreus são os judeus, tá? Judeus crentes, tá? Mas judeus. Então seria o argumento contra a autoria de Paulo, tá? Tá. Beleza, jefe. Obrigado. Sempre vai ter um argumento contra e um argumento a favor. Vamos ver outro candidato aqui. O outro candidato é o Apolo, tá? Alguns acham que foi Apolo. Lembra do Apolo? Apolo, ele aparece lá em Atos. Aquele que chegou lá, estava pregando, só conhecia o batismo de João, e aí ele encontra com aquele casal, Priscila e Áquila, aí ele aprende, aí ele começa a pregar e era bem eloquente, tá? Martinho Lutero, que é o grande reformador lá, né, da Reforma Protestante, sugeria a autoria de Apolo. Então, olha só, o Lutero, para Lutero, quem escreveu Hebreus foi Apolo, cuja familiaridade com Paulo, além de ter sido melhor instruído por Priscila e Áquila, aquele casal, pode ser justificativa para a semelhança com a teologia paulina, que se vê em Hebreus, tá? Então, por Lutero, ele foi Apolo que escreveu, né? E ele explica a questão da semelhança da teologia de Hebreus com a teologia de Paulo, pelo fato de que, se foi Apolo, né? Ele acha que foi Apolo, foi o fato de que a Priscila e o Áquila, né? Que eram companheiros de Paulo ali, né? Fazedores de tenda e tudo mais, né? Influenciaram ali o Apolo. Então, por isso que tem lá. A eloquência de Apolo, lá em Atos 18, poderia ter produzido o estilo elevadamente literário da Epístola aos Hebreus. Então, Apolo fala que ele era um homem eloquente, então poderia explicar o estilo rebuscado de Hebreus. Outro, sim, seu passado formativo alexandrino se adapta ao uso exclusivo da Septuaginta na epístola em apreço, as epístolas aos Hebreus, quando de citações extraídas do Antigo Testamento, porquanto a Septuaginta foi produzida em Alexandria, no Egito. Você lembra que Septuaginta, já vimos isso lá na questão do período interbíblico, tá? A Septuaginta foi a tradução do Antigo Testamento que estava em hebreu, né, para o grego, tá? É a tradução do Antigo Testamento para o grego. Ou seja, na época do Novo Testamento, eles usavam essa tradução. Então, a Bíblia que eles usavam era a Septuaginta. Como a Septuaginta, nós sabemos que ela foi produzida lá em Alexandria, no Egito, né? E o Apolo, ele era de lá, então os que acham que foi Apolo explicaria a questão de que o livro de Hebreus, ele usa a Septuaginta, tá? Então, como ele era de lá, ele iria usar a Septuaginta lá, tá? Seria um argumento aí a favor do Apolo. Ok? Outro candidato. Aliás, mais um pouco sobre Apolo aqui, deixa eu ver. Alguns eruditos traçam o paralelo entre as interpretações alegóricas do Antigo Testamento pelo filósofo judeu Filo, contemporâneo de Apolo e também nativo de Alexandria, e o manuseio das revelações do Velho Testamento em Hebreus. Todavia, Hebreus trata o Antigo Testamento como história simbólica e não como alegoria. Porém, a ausência de tradições antigas em favor de Apolo deixa-nos dúvida a esse respeito. Tá? Então, só está falando aqui que não seria um argumento tão forte como se
Apolo, né? Tem essa questão de escrita, você entende essa questão de alegoria e a questão simbólica, né? A gente vê isso muito em Apocalipse, né? Então, para muitos, o Apocalipse ele é alegórico, né? Ainda que há alegorias lá, mas você não pode alegorizar todo o livro lá, né? Então tem muita figura também aqui em Hebreus, mas as figuras elas eram reais realmente de histórias realmente que aconteceram lá no Antigo Testamento, tá? Enfim, vamos lá. Olha aí, Silvano, uma outra sugestão é que seria o Silvano. Quem é o Silvano na Bíblia? Não é o nosso Silvano. É, rapaz, Lá foi de bom saber Batistão. isso. Foi bom saber Olha aí, isso, que Silvano, fica com escrevi o essa livro de Hebreus. posição aí, Puta tá? merda, velho. Agora eu gostei, A ó. suposição de que Silvano, que é o mesmo Silas, tá? Lá de Atos, companheiro de Paulo, tenha sido o autor de Hebreus, também pode explicar as suas similaridades com a teologia paulina. Mas não muito mais do que isso pode ser dito em favor ou contra a autoria de Silvano. Então, não tem um argumento forte, né? Então, o único argumento dos que acham que foi Silvano é porque, como Silvano foi companheiro de Paulo, então explicaria Tá a fora. questão da teologia que a gente vê em Hebreus ser muito parecida com a teologia de Paulo, tá? Se foi Silvano aqui. Um outro seria o Filipe. Outro tanto se pode dizer no que tange a sugestão de que Filipe escreveu a epístola aos Hebreus. Agora, você sabe que teve vários Filipes na Bíblia, né? Filipe apóstolo, Filipe evangelista lá, um dos diáconos. Deixa eu ver se eu lembro, mas eu creio que ele está falando aqui a questão do Filipe apóstolo. Mas enfim, há alguns que acham que foi Filipe. Alguns acham que foi Priscila, aquela mulher, esposa do Áquila, companheiro de Paulo aí, tá? Alguns citam Priscila devido às íntimas associações entre ela e Paulo. E engenhosamente argumentam, quer dizer, os que acham que foi Priscila, que ela escrevera a obra no anonimato, porque a autoria da parte de uma mulher não era aceitável pelo público. Então você sabe, naquela época, a situação das mulheres, né? Jamais iria se aceitar algum livro escrito por uma mulher, né? Então, os que dizem que foi Priscila, ela não colocou porque ela sabe que não ia ser aceito, então ela botou no anonimato, né? Então tem essa sugestão aí também de Priscila, ok? Deixa eu ver aqui. E finalmente alguns acham que quem escreveu Hebreus foi o Clemente de Roma, esse historiador, escritor ali daquela época também, chamado Clemente, que escreveu alguns livros, né? Ele é chamado Primeira Clemente, Segunda Clemente, então tem algumas obras lá, tá? Então alguns acham que foi ele. As semelhanças entre Hebreus e Primeira Clemente, que é o livro que esse Clemente escreveu, permitem a possibilidade que seu autor tenha sido Clemente de Roma. Então, esse é o argumento a favor, né? Quando você compara esse livro de Primeira Clemente com o livro de Hebreus, tem muita semelhança. Então, eles falam que poderia ser esse Clemente, né? Aí o argumento contra. Entretanto, há muitas diferenças quanto à perspectiva. E o mais provável é que Clemente tenha feito empréstimos da epístola aos Hebreus e nada mais. O argumento contra esse, né? Perspectiva de Clemente, por isso o livro dele não entrou no cânon, até não ia entrar porque ele não era apóstolo mesmo e não tinha nenhuma recomendação, né? E a questão que ele usou, pegou coisas
de Hebreus para escrever também o seu livro, tá? Ele mais pegou as coisas de lá do que escreveu. E aí o finalzinho aqui é interessante. Juntamente com Orígenes, Orígenes é um outro pai da igreja lá, né? Pai da antiga igreja, Orígenes, olha o que ele disse. Concluímos que somente Deus sabe quem escreveu a epístola aos Hebreus, tá? Então, o Orígenes estava, não sei se ele estava lá na questão do cano, né? Foi a época dele. Mas ele falou isso, olha, na verdade, só Deus sabe quem escreveu a epístola aos Hebreus e só lá no céu, na eternidade, é que a gente vai saber, tá? Então, só para você ter essa noção aí da questão do autor, tá? Então, assim, como eu disse, não morra e não mate por essa questão. Se você acha que foi Paulo, tranquilo, mas saiba que não há argumentos a favor e argumentos contra. Se você acha que foi Barnabé, se você acha que foi Lucas, tá? Ou se você fica com aquilo que Orígenes falou, né? Só Deus sabe quem escreveu a epístola aos Hebreus. Perguntas, comentários agora? Quer falar alguma coisa? Aproveite aí. O que você já ouviu? Ou tem outra sugestão também? Quem teria sido o autor? Cada a gente pode estar escolhendo em relação, quem a gente acredita, que a gente falou em relação ao autor de Hebreus. Ninguém sabe, né, como tu falou, só Deus, né, para saber. A gente pode estar usando alguém em referência a isso? Não, é isso que eu digo. Você pode até falar, mas você não deve afirmar, né? Olha, tá pregando, olha, eu acho que foi Paulo, né? Aí, ainda que muitos não concordam, mas eu creio que foi Paulo. Acho que não tem problema, né? Mas deixa claro os ouvintes, né? Que eles saibam que o autor ele é desconhecido, né? Eu acho que foi Hebreus, né? Eu acho que foi Paulo. Aí dá para levar, né? Eu sinceramente prefiro aqui a questão do origem, né? Só Deus sabe quem escreveu a epístola aos Hebreus, tá? Mas não afirma. Não afirma porque... A melhor opção veio é essa, né? Para não estar com tantos possíveis autores. Aí Com você tantos pode possíveis citar, autores, né? eu acho que a melhor foi a dele, a última. Exatamente. Você pode citar, né? Olha, alguns acham que foi Paulo, por isso, alguns acham que foi Barnabé, por isso, mas na realidade não se sabe, né? A própria questão da posição do correta, livro, né? a própria questão da posição do livro no cânon, né? Na organização do Novo Testamento, indica, né? Por que eles colocaram lá? Porque eles não sabiam a autoria. Por isso que ele está ali, entre as epístolas pastorais, as epístolas paulinas e as epístolas gerais. Está ali naquela posição ali, tá? Aí por que ele seguia isso aí? Enfim, vamos lá para a gente concluir aqui. Agora falando um pouco da questão dos destinatários, isso é importante também. Para quem foi escrito a epístola aos Hebreus? O nome já está dizendo, Hebreus, né? Hebreus são judeus, então não foi escrita para gentios. Ela foi escrita para judeus. Agora, quem eram esses judeus, tá? Destinatários. A despeito da tradicional apêndice do título aos Hebreus, alguns têm pensado que esse livro foi originalmente endereçado a crentes gentílicos. Olha só, crentes gentílicos, ou seja, crentes que não eram judeus que se converteram. Então, alguns acham que foi para isso. Em apoio a essa opinião, apela-se ao estilo polido no grego e ao contínuo uso da Septuaginta, tá? Havendo apenas um desvio ocasional em relação à tradução grega do Antigo Testamento. Todos esses fenômenos, entretanto, nada deixam implícito quanto aos destinatários originais da epístola.
indicam somente o passado formativo do seu autor. O uso frequente do Antigo Testamento, pressuposto conhecimento de rituais judaicos, tá? A advertência para seus leitores não reverter é voltar, né? Ao judaísmo, além do título tradicional e antiquíssimo do livro, tudo aponta para o fato que o livro foi endereçado originalmente a judeus cristãos, tá? Então, o argumento, e eu concordo com isso, e muitos concordam, muitos estudiosos, né? É que o livro aos Hebreus, ele foi escrito para judeus crentes, ok? Judeus crentes, não gentios crentes, não judeus não convertidos, mas judeus que haviam se convertido, tá? Então, 90% de chance de ser esse os destinatários, tá? Porque ele menciona várias questões, por exemplo, ele supõe, como diz aqui, né, que eles conheciam os rituais judaicos, né? Ele não explica os rituais porque eles conheciam, sendo judeus, né? E a questão de que ele enfatiza que eles não deveriam voltar para o judaísmo, tá? Porque eles estavam querendo voltar, esses destinatários aqui, eles estavam querendo voltar, deixar o cristianismo para o judaísmo, tá? À primeira vista, poderia parecer mais verossímil que esses judeus cristãos, olha, judeus cristãos, viviam na Palestina, tá? Então, a Palestina é a terra dos judeus. Será que eles viviam lá, esses destinatários? Mas, levando-se em conta o trecho de Hebreus 2:3, que foi o que o Luiz leu, né? Seus leitores não tinham visto nem ouvido a Jesus pessoalmente durante seu ministério terreno, conforme muitos cristãos palestinos, sem dúvida, o tinham feito. Ok? Então, é bem provável que esses judeus crentes, eles não eram da Palestina, tá? Olhando a esse versículo de que eles receberam testemunho, tá? E em consonância com Hebreus 6:10, tá? O que é que diz Hebreus 6:10? Eu acho que é aquele, né? Até cita esse versículo, né? Deus não é injusto para esquecer, né? Alguém lê esse versículo? Hebreus 6:10? Está com a Bíblia aberta aí. Que não é injusta para ficar esquecido do vosso trabalho, do amor que vivenciaste. Lê aí. Ele não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com seu nome, pois serviste e ainda serves aos santos. Exatamente. Então, esse versículo está falando que esses hebreus, esses destinatários, eles ajudaram, né? Os santos, de alguma maneira. Então, olha só o que diz aqui. Em consonância com Hebreus 6:10, eles haviam ajudado financeiramente, provavelmente, e materialmente a outros cristãos. Ao passo que os cristãos palestinos eram pobres e tinham recebido ajuda externa, tá? Então, por que que talvez esses destinatários não fossem lá da Palestina, não fossem judeus lá da Palestina, né? Porque o pessoal da Palestina era pobre, né? Você lembra que Paulo várias vezes organizou a oferta, né, para levar lá para o pessoal da Palestina, né? A igreja de Antioquia também enviava oferta para lá. Então, os crentes da Palestina, os judeus da Palestina, eles eram pobres. E esses aqui, o fato deles terem ajudado indica que eles tinham uma certa condição financeira e ajudavam, tá?
Outro sim, o conhecimento que os seus leitores dispunham sobre os rituais judaicos, ao que parece provinha do Antigo Testamento, segundo a versão da Septuaginta, e não porque frequentassem aos cultos no Templo de Jerusalém. E a declaração, os da Itália vos saúdam, soa como se italianos distantes da Itália estivessem enviando saudações de volta à sua pátria, tá? Então, esses dois argumentos aí, né? A questão de que eles conheciam rituais não é o fato de que eles viviam na Palestina, no templo e viam as coisas, mas porque eles tinham a Septuaginta e eles podiam ler sobre os rituais lá do Antigo Testamento, tá? E essa questão aqui, essa saudação no final, né? Os da Itália, Itália-Roma, lembra? Né? Parece que dá a entender que eram gente de longe mesmo, tá? A destinação. Nesse caso, Roma seria o destino provável da presente epístola, tá? Então, alguns acham que seriam os judeus que estavam lá em Roma que se converteram. Então, o autor está escrevendo para esse povo lá, tá? Consubstanciando essa conclusão, temos de considerar o fato de que a evidência em prol do conhecimento da Epístola aos Hebreus nos chega, antes de tudo, de Roma. Tá? E tem os autores aqui, tal. Propôs que Apolo escreveu a Epístola aos Hebreus, então, um aqui que concorda que foi Apolo, né? Ele fala que talvez Hebreus foi escrita em Éfeso. Apolo escreveu a epístola aos Hebreus em Éfeso, à igreja de Corinto, especialmente os seus membros judeus cristãos. Em 52 e 54, ele traçou numerosos paralelos entre Hebreus e a correspondência de Paulo com os crentes de Corinto. Então é a questão aqui que também não se chega, né? Onde eram que esses destinatários estavam, né? O mais certo é que eles poderiam ser de Roma, né? Mas outros acham que seria de Corinto. Quem fala que é Apolo, né? Lembra que Apolo apareceu lá em Corinto, né? E tudo mais. E Éfeso também é outra sugestão. Enfim. De acordo com essa posição, as palavras os da Itália vos saúdam, lá no capítulo 13, versículo 24, seriam Priscila e Áquila, os quais originalmente se tinham mudado de Roma para Corinto, mas depois acompanharam Paulo de Corinto a Éfeso, tá? Então, alguns sugerem isso, né? Então, quando tem aquela saudação lá no final, os da Itália vos saúdam, os da Itália, então alguns acham que seria Priscila e Áquila. Você lembra que Priscila e Áquila, eles moravam em Roma, Itália lá, né? E eles foram expulsos, né? O imperador Cláudio, né? Expulsou eles de lá, os judeus de Roma, que aí foi quando eles conheceram Paulo, né? E aí, então, ele faz essa... não se sabe ao certo se é isso mesmo, né? Poderíamos inquirir, entretanto, por qual motivo o autor da Epístola aos Hebreus não mencionou por nome Priscila e Áquila. Então, não fala, né? Se foi Priscila e Áquila, mas por que não botou o nome, né? Mas preferiu usar a expressão generalizadora, sobretudo diante do fato que acabara de mencionar a Timóteo por nome. Não obstante, os argumentos do camarada lá merecem serem consideração, tá? Bem, propósito, isso é importante também, tá? Propósito é mais ou menos girando em torno daquilo que eu falei aqui. Onde quer que habitasse os destinatários da epístola, então se Roma, se Corinto, se Éfeso, né? Ou até na Palestina, alguns acham isso, mas provavelmente não, eram bem conhecidos do seu autor.
Então, o autor conhecia muito bem eles. Ele escreveu a respeito da generosidade deles. Né? Por que ele conhecia bem? Ele escreveu que eles eram generosos. Né? Capítulo 6, versículo 10. Quem mais ele conhecia? Conhecia das perseguições que vinham sofrendo, né? Trata isso lá no capítulo 10 e 12. Ele conhecia até a questão da imaturidade deles. Né? Você lembra desse texto, que é bem forte, né? Que capítulo 5, quando ele diz, olha, o tempo que você já tem de crente já era para vocês estarem ensinando os outros, né? Mas vocês parece criança, né? Tem que estar dando leite e tudo mais. Então, se ele fala assim, é porque ele conhecia muito bem a questão da maturidade deles, né? E de sua esperança de que em breve iria visitá-los novamente. Está bem mencionado isso, tá? O autor queria visitá-los novamente. Dois detalhes adicionais podem ser significativos. Primeiro, os leitores da epístola são exortados a saudar não somente os líderes e demais membros da própria congregação, mas também a todos os santos. Esse é um detalhe, né? Eles deveriam saudar não somente da igreja lá, da congregação dele, mas todos os santos. E o segundo detalhe, eles são repreendidos por não se reunirem com necessária frequência. Lá o famoso 10:25, não deixeis de vos congregar. Né? Alguma coisa estava acontecendo lá que eles não estavam se reunindo. Tá? Por isso o autor falou aqui. O mais provável, portanto, é que fosse um grupo de cristãos judeus que se reuniam em algum domicílio e que se tinham separado do corpo central de cristãos da localidade em que viviam e que agora corriam o perigo de retornar ao judaísmo a fim de evitarem as perseguições. Tá? Então, essa é a sugestão daqui do autor da apostila, né? Então, ele acha que era assim, era um grupo que estava ali na igreja e, por alguma razão, saiu esse grupo para um outro lugar, um grupo menor, né? E aí o autor, então, escreve para esse grupo menor que está em outro lugar sobre essas questões e que eles não deveriam voltar para o judaísmo. Até porque a igreja aqui estava sendo perseguida nessa época aqui, né? Então, a época da escrita de Hebreus provavelmente é antes do ano 70, tá? Por que o argumento é antes do ano 70? Porque o templo ainda é mencionado. Nós sabemos que o templo ele foi destruído no ano 70. Então, se o templo é mencionado na Epístola de Hebreus, é porque o templo ainda estava lá, tá? Então, então é nessa época aí que estoura a perseguição aí, tá? E aí a exortação é que eles não voltassem para o judaísmo, né? Com medo de serem mortos, né? Pelo Império Romano. Então é aquela coisa, aí o negócio está pegando, então ser crente agora é morrer, então bora voltar para a religião para ver se o negócio melhora mais, né? Mas até os judeus eram perseguidos também, né? Mais os cristãos mesmo, mas os judeus também, eles também foram perseguidos lá na época. O desaparecimento tão repentino de uma tradição segura quanto à autoria do livro pode dever-se ao separatismo dos destinatários originais. Outras indicações quanto aos destinatários são que eles eram um grupo de sacerdotes judeus convertidos. Atos 6:7 lá. Atos 6 é a questão dos diáconos lá, né? Mas outros têm essa ideia também, né? Que os destinatários, esses hebreus, né? Fossem sacerdotes que se converteram
ao cristianismo, né? Você lembra que, acho que Atos 6:7 fala, né? Muitos sacerdotes obedeciam a palavra, né? Então, alguns acham que seria esse o destinatário. Ou um grupo de convertidos da seita de Qumran, a qual produziu os papiros do Mar Morto, tá? Alguns têm essa ideia também, né? Os hebreus seriam ali da seita, né? Você sabe que esse Qumran é aquelas cavernas, né? Onde foram achados os pergaminhos, né? Vários pergaminhos da época ali do segundo século, se eu não me engano, né? Tinha muita coisa da Bíblia lá, né? E foi o grande achado do século XX, né? E então, isso era uma seita que ficava ali naquelas cavernas, eles ficavam escrevendo várias coisas, né? Inclusive a própria Bíblia ali, tá? Alguns acham isso, tá? Seriam esses destinatários. O propósito fundamental da epístola é justamente o de entravar a apostasia, trazendo-os de volta ao caudal da comunhão cristã. Tá? Então, o propósito sempre é esse, né? Evitar que eles voltassem para a religião original deles, né? Eles voltassem para o judaísmo e, então, incentivado eles a continuarem na sua religião. É tipo o crente voltando para o catolicismo, né? Aquela coisa assim. E aí tem a questão de data. Data sempre é um problema, mas a gente pode ter essa noção aqui, como eu falei. Olha só, o uso da epístola aos Hebreus em 1 Clemente, lembra que esse Clemente citou Hebreus, né, ali, requer que tal epístola tenha sido escrita antes de 95, porque foi nessa época que o Clemente citou Hebreus. Então, antes de 95. 95, João estava escrevendo os seus escritos, né? O Evangelho de João, as cartas e o Apocalipse. Data 1 Clemente. Também se tem argumentado que os verbos no tempo presente que se vêem na Epístola aos Hebreus, ao descrever a mesma, os rituais expiatórios subentendem uma data anterior ao ano 70, tá? Então não pode ser depois do ano 95, porque Clemente citou, e não pode ser depois do ano 70, porque é mencionado o templo e os rituais que eram feitos no templo. Então o templo ainda estava lá. Ano 70, ano que Tito destruiu o templo de Jerusalém e os sacrifícios deixaram de ser oferecidos ali pelos judeus. Todavia, outros escritos, que por certo datam após o ano 70, continuam a usar verbos no tempo presente, a aludir aos rituais mosaicos. Também José, Marte e outros. Então, esse é um argumento contra, né? Mas o mais provável é que Hebreus foi escrito antes do ano 70 por causa do tempo. Além disso, a Epístola a Hebreus não faz a descrição dos rituais efetuados no templo, e sim dos rituais do tabernáculo pré-salomônico, deve ser de Salomão, pelo que os verbos no tempo presente consistem tão só de um vívido estilo literário, não podendo subentender coisa alguma no tocante à data que foi escrito o livro de Hebreus. O que realmente favorece uma data anterior a 70 para a escrita do livro é a ausência a qualquer alusão nessa epístola à destruição do templo de Jerusalém, como indicação divina de que o sistema de holocausto do Antigo Testamento se tornara obsoleto. Não há qualquer dúvida que o autor sagrado ter-se-ia valido de um argumento histórico dessa magnitude se aquele acontecimento já houvesse ocorrido. Tá? Então, com certeza, foi escrita antes do ano 70, né?
Porque se fosse depois do ano 70, com certeza o autor ele iria mencionar a destruição do templo, porque foi um evento bem significativo, né? Como ele está escrevendo para judeus crentes, então isso ia ser importante para ele. A superioridade de Cristo, a fim de impedir seus leitores de retornarem ao judaísmo, o autor de Hebreus ressalta a superioridade de Cristo em relação a tudo o mais, especialmente em relação às várias características do judaísmo originadas do Antigo Testamento. Então, como é que o autor de Hebreus argumenta com os crentes judeus que estavam querendo voltar para a antiga religião, ou seja, o judaísmo? Ele vai falar que Cristo ele é superior a tudo da religião do judaísmo. Tá? Ricardo, Oi. tu pulou uma aqui, que é a forma literária. Foi direto para a superioridade. Forma literária? Ah, tu está acompanhando na apostila? É. Ah, não, eu pulei mesmo de propósito. Ah, tá. Tá? Pulei logo aqui para a questão da data. Tá a bom. questão que ele vai falar da forma literária é da questão que a gente falou lá, né? Que é é bem culta, é bem rebuscada e tudo mais, tá? Tá bom. Ah, obrigado. Que bom que está acompanhando aí pela apostila, mas eu estou selecionando os tópicos, senão a gente não termina, tá? Então, olha só, aí é essa questão da superioridade, tá? A expressão melhor que o tema predominante da superioridade de Cristo é um tema reiterado enfaticamente por toda a obra, mediante exortações para que seus leitores não apostatassem da fé cristã. Apostatar significa você voltar, né? Você abandonar, você sabe o que é a verdade, mas você decide voltar. Isso é apostatar, né? Então ele vai falar, né? Por exemplo, ele vai falar que Cristo é superior aos profetas, a todos os profetas do Antigo Testamento, né? Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior até a Moisés, Cristo é superior a Josué, Cristo é superior a Arão e a Melquisedeque. Então, esses personagens aqui, esses elementos, são importantes na religião do judaísmo, né? Profetas, anjos, né? Por que anjos? Porque os anjos que deram a lei para Moisés, né? A própria Moisés, então, ele vai argumentar que o cristianismo ele é melhor, né? Melhor que o judaísmo, porque Jesus é superior a todos os elementos do judaísmo. Então, eles não devem voltar para a religião antiga deles, tá? E aí ele usa o argumento da superioridade de Cristo. E aí a exortação final, a exortação para eles, né, depois de explicar tudo isso, a epístola aos Hebreus se encerra com longa sessão exortatória e algumas saudações finais. O autor dela exorta seus leitores a usarem o método superior de aproximação a Deus por intermédio de Cristo e não através do método ultrapassado do Antigo Testamento. Lá mencionando Hebreus 10, né? Jesus abriu o caminho, o véu se rasgou e tudo mais, né? Mormemente na adoração coletiva, o qual estavam abandonando. E adverte-os novamente, tal como no 6º capítulo, a respeito do terrível julgamento que sobrevém àqueles que abertamente e terminantemente, de apostasia, repudiam a sua profissão cristã, apesar que expressa a sua confiança baseada na constância anterior de seus leitores sobre a perseguição de que não haveriam de cair na apostasia, tá? Então,
ele deixa bem claro que se eles voltassem para a religião do judaísmo, eles estariam apostatando, né, da sua fé, e isso traria julgamento bem severo para eles, tá? Em seguida, encoraja-os a uma contínua perseverança, citando como exemplo os heróis da fé, lá do Antigo Testamento, né? Capítulo 11. O capítulo 11 é, às vezes, considerado o grande capítulo da fé do Novo Testamento, assim como 1 Coríntios 13 é o capítulo do amor e 1 Coríntios 15 é o capítulo da ressurreição, vinculando a estes os seus leitores e, finalmente, citando a pessoa de Jesus como o mais extraordinário exemplo de paciente perseverança sobre os sofrimentos, após o que recebeu o seu galardão. O sofrimento é uma excelente disciplina, ele trata no capítulo 12, né? Além de ser um sinal de filiação, onde ele fala que Deus disciplina seus filhos. Quem não é filho, ele não disciplina, ele castiga, né? Filhos são disciplinados, castigo é para quem não é filho. Por outro lado, Esaú se torna um exemplo negativo que adverte acerca dos fins dos apóstatas infiéis. Em conclusão, o escritor sagrado novamente põe em relevo a superioridade do novo pacto, fundamentado como está sobre o sangue de Cristo, e exorta os seus leitores ao amor mútuo, à hospitalidade, especialmente necessária naqueles dias para pregadores itinerantes, à simpatia, ao uso saudável e moral do sexo dentro dos liames do matrimônio, a necessidade de evitar a avareza, a imitação do exemplo dado pelos líderes eclesiásticos piedosos, a necessidade de evitar os ensinamentos distorcidos, a aceitação conformada diante da perseguição, as ações de graças, a generosidade, a obediência aos líderes eclesiásticos e a oração. Tá? Então, ele termina dando todas essas exortações para ele lá. Amém? Então, esse foi um panorama aí do livro de Hebreus, para a gente ter essas ideias aqui, tá bom? Na próxima aula, nós vamos ver epístolas gerais, tá? Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª e 2ª e 3ª João e Judas. E na última aula vamos fazer um panorama do livro de Apocalipse.